Olá, caro amigo que me escutas. Hoje tu vais ter a oportunidade de assistir a um impactante estudo bíblico intitulado ao tema O Livro de Apocalipse, interpretado versículo por versículo, com o pastor Luís Guerreiro de Portugal. Saúde os amados irmãos e caros ouvintes com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a um estudo maravilhoso intitulado ao tema O Livro de Apocalipse interpretado versículo por versículo. Portanto, o Livro de Apocalipse interpretado versículo por versículo. Glória a Deus. Vamos só fazer uma oração para que Deus venha a abençoar. Aleluia. Aqui em Portugal é para que Deus nos venha a abençoar. Em espanhol, para que Deus nos venha a bendecir. E em inglês, that may God bless us. In Jesus' name. Amém? Senhor Jesus, nesta hora, Senhor, eu te peço perdão por todos os meus pecados, quer tenham sido pensamentos, sentimentos, desejos, gestos, atos ou palavras por ação, por omissão, por reação ou ocultos, Senhor. Diz a tua palavra, Senhor, Jarabandaia. Aleluia, Senhor. Ramanaya Shurikantas Néria. Aleluia, glória a Deus. Alabantarai que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz a tua palavra, Senhor, Ramanai, que as nossas justiças são para ti como trapos de imundícia. Os nossos atos de justiça não valem nada diante de ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, que me cubras com o teu sangue, que amarres demónios sobre os quatro ventos, a norte, sul, leste e oeste, aqui ao redor deste local e ao derredor. Envies o teu anjo para pelejar, rabassai, venhas a salvar almas, libertar os cativos de Satanás, resgatar aqueles que se descarrilaram, que se desviaram, que se afastaram da tua santa palavra, meu Pai. Abrir o entendimento àqueles que querem saber mais profundamente sobre o livro de Apocalipse. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos já dar início a este estudo. Vai ser um estudo tremendo. Glória a Deus. É assim. O livro de Apocalipse interpretado, versículo por versículo. Apocalipse capítulo 1. Hoje vamos dar início ao primeiro capítulo de Apocalipse. No estudo anterior fizemos a introdução. E nessa introdução estão os princípios e métodos e regras de interpretação e qual é a linha de interpretação que nós adotamos. Nós adotamos a linha de interpretação futurística e queremos que as profecias do livro de Apocalipse, à exceção daquelas relacionadas diretamente com João, que ele tinha que profetizar ainda para muitos povos, glória a Deus, e isso ele fez durante a sua vida, e as profecias relativas às 7 igrejas da Ásia. Estamos a falar de profecias imediatas, coisas que iriam acontecer pouco tempo depois. Essas já se cumpriram, mas grande parte, 90 e tal % do livro de Apocalipse, se cumprirá no futuro. Se cumprirá num tempo futuro. Portanto, vamos adotar a linha de interpretação futurística. O método de interpretação vai ser o método de interpretação literal. Ou seja, quando uma palavra... as palavras devem ser sempre interpretadas, as palavras da Escritura, de acordo com o seu uso normal, costumeiro e ordinal. Exceptuando se não fizer sentido tal interpretação ou se o contexto provar que é uma interpretação figurada. Então, nós vamos adotar o método de interpretação literal, também chamado histórico-gramatical, e não o alegórico, que espiritualiza tudo e vê figuras de linguagem em tudo. Amém? Então nós vamos adotar o método de interpretação histórico-gramatical, que é um método exato para a compreensão das Escrituras e ele não exclui que haja figuras de linguagem, só que ele não vai alegorizar aquilo que é literal, histórico, factual, aquilo que vai se cumprir de uma forma literal. Amém? Também
vimos algumas regras de interpretação que são essenciais, como a lei da recapitulação. Por exemplo, vimos que o livro de Apocalipse, para ele ser bem compreendido, tu tens de dividir Apocalipse em duas metades, em duas partes. É como se eu tiver aqui duas folhas. É como se estas duas folhas enroladas é o livro inteiro de Apocalipse. Só que tu deves separar o livro de Apocalipse em duas partes. Assim como há 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que falam dos mesmos eventos, mas sob perspectivas e óticas diferentes, também Apocalipse deve ser dividido em duas partes. A primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 12 está devidamente em ordem cronológica. E a segunda parte do capítulo 12 ao 24 está em ordem cronológica. Então, desde o 1 ao 11 está em ordem cronológica e depois desde o 12 ao 24. Para que entendas perfeitamente, é a chamada recapitulação. Também vimos com um outro princípio que nós vamos usar muito, não aqui neste primeiro capítulo, mas no segundo, é a lei do duplo cumprimento. Há profecias que se cumpriram num futuro próximo, por exemplo, para as 7 igrejas da Ásia, e também há profecias que se vão cumprir para os cristãos dos últimos dias, representando, aleluia, que se enquadrarão dentro desses 7 tipos de igrejas nos últimos dias. Ou seja, as 7 igrejas da Ásia eram igrejas literais, mas também representa 7 tipos de cristãos e 7 tipos de pastores que haverá nos últimos dias. Glória a Deus, é a lei do duplo cumprimento. Olha aí, vamos entrar já aqui no Apocalipse interpretado versículo por versículo, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, Deus quem? O Pai lhe deu, para mostrar aos seus servos. Quem são os servos de Jesus Cristo? Os cristãos, a Igreja. As coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, pelo seu mensageiro, aqui, este anjo aqui é mesmo um ser celeste, as notificou, as enviou e as notificou a João, seu servo, ou seja, ao apóstolo João. A palavra revelação vem do grego apokalupsis, que é um substantivo feminino. E esta palavra apokalupsis, ela significa um ato de tornar descoberto, exposto. 2. Uma revelação de verdade. Instrução. 2a. Concernente a coisas antes desconhecidas. 2b. Usado de eventos nos quais estados ou pessoas até agora não presentes na mente das pessoas tornam parte da sua realidade. 3. Manifestações, aparecimento. E esta palavra apocalipsis, da qual foi traduzida pela palavra revelação, ela deriva da raiz apocalipto, e apocalipto no dicionário Strong em português é 1. Descobrir, revelar o que está escondido ou oculto. 1a. Expor, tornar descoberto. 2. Tornar conhecido, tornar manifesto, trazer à luz o que antes era desconhecido. O dicionário Michelson, em inglês, está lá, remover a cobertura, descobrir. Então, quando tu lês o livro do Apocalipse, o objetivo do Apocalipse é que tu descubras, é que tu entendas, é que tu, aleluia, conheças a vontade de Deus para a tua vida e para os últimos dias. O livro do Apocalipse não é um livro misterioso, nem oculto, que só uma classe privilegiada de iniciados entende, como acontece em muitas religiões pagãs, nas sociedades secretas e na religião dos antigos mistérios da Babilónia. Assim é que é. Mas o livro do Apocalipse é uma revelação direta de Jesus Cristo que o Pai Celestial lhe deu, e o objetivo deste livro é o de mostrar aos servos de Jesus Cristo, que são os cristãos, as coisas que brevemente hão de suceder. O que, tendo em conta que o livro do Apocalipse foi escrito no século I, no ano 96 depois de Cristo, e que no versículo 11 Jesus mandou o apóstolo João escrever às 7 igrejas que havia na região da Ásia Menor, região essa pertencente ao antigo Império Romano,
acerca de eventos descritos nos capítulos 2 e 3 e que se cumpriram dias mais tarde e que provam a veracidade desta profecia. Portanto, isto é bem claro. Jesus enviou um anjo mensageiro, um ser celestial, cujo nome não é aqui mencionado, com uma mensagem das coisas que em breve iriam acontecer. E as notificou, ou seja, as tornou conhecidas a João. João foi o autor físico que escreveu o livro de Apocalipse, enquanto que o verdadeiro autor deste livro é o próprio Jesus Cristo. Portanto, é a revelação de Jesus Cristo. Quem era João? O nome João vem do grego Ioannes, derivado do hebraico Yohanan, e significa Yahvé tem sido gracioso, ou Jeová tem sido gracioso. E este João não é outro senão o apóstolo João, ex-pescador de peixes e agora ganhador de almas, pescador de almas. Aleluia. O qual viu e falou, andou e conviveu, e viu e ouviu outros ensinos. E testemunhou os milagres de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele viu os outros ensinos. Isto é um ensino, o Apocalipse de Jesus Cristo, é uma revelação. Mas ele viu os outros ensinos de Jesus Cristo e testemunhou dos milagres de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, juntamente com Pedro e com o seu irmão Tiago, estiveram no Monte da Transfiguração e observou por instantes a glória do reino milenar de Cristo. O apóstolo João, juntamente com Pedro, Tiago e André, também tiveram o privilégio de falar em particular, à parte em separado, com Jesus, após saírem do templo, no Monte das Oliveiras, e Jesus ali, nesse sermão chamado Sermão do Monte, lhes revelou todo o plano e todos os eventos que vão ocorrer, aleluia, desde que começa a 70ª semana de Daniel até que Jesus venha arrebatar a sua igreja e depois venha o dia do Senhor. Portanto, eles tiveram a revelação de quais seriam os sinais que antecederiam a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, descritos por Jesus em Mateus 24. Portanto, ele teve esse privilégio. Portanto, era um dos apóstolos mais chegados, aquele a quem Jesus amava e a quem lhe confiou a sua, aleluia, mãe, para cuidar da sua mãe. Glória a Deus. Também João, juntamente com Pedro e Tiago, era considerado uma das 3 colunas da igreja primitiva e o autor do Evangelho de João e de 3 epístolas, e era, portanto, um homem de plena, ou com plena capacidade e total autoridade divina para escrever este livro, que faz parte do conjunto de 66 livros que compõem a Bíblia e que são totalmente inspirados por Deus. Portanto, era um homem com capacidade, capacitado, plenamente capacitado para escrever, porque ele tinha escrito já o Evangelho de João. A primeira, segunda e terceira epístola de João, 4 livros do Novo Testamento já haviam sido escritos por ele. E este aqui, no ano 96, foi escrito por ele. Quantos podem dizer aleluia? Continuando. Apocalipse 1:2, versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. João era uma testemunha viva da palavra de Deus e até do próprio Jesus Cristo, o qual é visto como a palavra de Deus em João 1:1. No princípio era o Verbo. Até aquele que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela à mais singela flor, tudo ele fez, tudo criou com o seu amor. É do Oseias de Paulo, não sei se estou a pronunciar correto, mas assim, no princípio era o Verbo. O Verbo, aleluia, Logos, a palavra. Glória a Deus, quantos podem dizer amém? Era a palavra, Jesus a palavra. Em Apocalipse 19:13 diz que o título que ele tem é a palavra de Deus. Glória a Deus. Ele é a palavra de Deus. Quando ele vier para o Armagedom está lá a palavra de Deus, Jesus. E o apóstolo João também era uma testemunha de Jesus Cristo e de tudo o que ele viu nesta revelação de Apocalipse.
Jesus, depois da sua ressurreição ao terceiro dia, e por 40 dias, por um período de cerca de 40 dias, em que andou sobre a face da terra com um corpo ressurrecto, assim é que é, ressurrecto, antes da sua ascensão gloriosa, ou do seu arrebatamento visível, numa ocasião, enquanto comia com os seus discípulos, lhes disse, isto é, antes de ele ser assunto ao céu. Lucas 24, do 44 ao 48. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados por todas as nações, ou em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E destas coisas sois vós testemunhas. Atos, capítulo 1, versículo 8, nos diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. João, ele mesmo na sua primeira epístola, testifica de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão connosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Em Apocalipse 19:10 lemos que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E por isso, além do apóstolo João ser um apóstolo, além de João ser um apóstolo, ele era também um profeta, pois lemos em Números capítulo 12, versículo 16. E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Apocalipse 1:3, vamos para o terceiro versículo. Bem-aventurado aquele que lê, portanto é bem-aventurado o que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui temos 3 bem-aventuranças para os cristãos. Primeiro, o que ler este livro será bem-aventurado. O que ler o livro do Apocalipse será bem-aventurado. Segundo, o que ouvir a pregação ou o ensino do livro do Apocalipse será bem-aventurado. Terceiro, e o que guardar as coisas contidas neste livro será também bem-aventurado. Eu creio que mais bem-aventurado ainda. Primeiro, nos fala da importância de ler a palavra de Deus, pois a leitura bíblica nos dá a instrução e as diretrizes para conduzirmos bem a nossa vida terrena até que Ele nos venha buscar, até que Ele venha buscar a sua igreja. E Paulo também deu um conselho idêntico ao jovem ministro Timóteo. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Salmo 119, versículo 9. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Segundo, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, conforme Romanos 10:17. E por isso, ainda que alguém não saiba ler, deve, porém, ouvir a pregação, exposição ou o ensino da palavra de Deus, em geral e em particular sobre o livro da Revelação, que é o Apocalipse de João. Terceiro, mais importante do que ler e ouvir a pregação acerca da profecia do Apocalipse é guardar os ensinamentos nele contidos, ou seja, pôr em prática tudo aquilo que aprendeu. E nos diz Tiago, e sede cumpridores, Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 25, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpre e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, ou seja, permanece, não sendo ouvinte esquecido ou esquecidiço, mas fazedor da obra, ou seja, executor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Porque devemos ler, ouvir e guardar o livro do Apocalipse em nossas vidas? A resposta está no próprio versículo. Porque o tempo está próximo.
Muitos podem dizer, à exceção da mensagem escrita às 7 igrejas da Ásia, já se passaram quase 2000 anos e nada do restante do livro do Apocalipse se cumpriu, mas eles se esquecem que Deus não vê o tempo como nós, os humanos, o vemos. Pois escrito está, portanto, Deus não vê o tempo como nós o vemos. Deus não entende o tempo como nós entendemos. Olha aí. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Além disso, nós hoje estamos vendo sinais claros, tanto dentro como fora da Igreja de Jesus, de que estamos em dias finais. E na iminência clara do início da 70ª semana de Daniel, que muitos vulgarmente chamam ou cunharam de tribulação. Já vamos ver que não vão ser 7 anos de tribulação, nem de grande tribulação. E por isso, mais ainda se torna pertinente atentar para tudo o que antes foi escrito por João, neste livro de Apocalipse. Apocalipse 1:4. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e o que era, e o que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. João endereçou mensagens às 7 igrejas que havia nos seus dias na Ásia Menor, província do Império Romano. E o que são igrejas? A palavra igreja vem do grego eklesia. E eu tirei aqui 2 significados. Tem muitos significados, mas tem tudo a ver com... Mas dentro do contexto a que se refere à verdadeira religião e reunião dos cristãos, diz o seguinte. 1. Reunião de cidadãos chamados para fora dos seus lares, para algum lugar público, assembleia. Por exemplo, quando eu saio da minha casa e vou na igreja, eu saio da minha casa privada e vou adorar num lugar público. Vou a um lugar público para me reunir. Glória a Deus, para entrar na igreja, um local aberto ao público. 2. Assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. Portanto, nós somos chamados para fora do pecado, para fora do mundo, aleluia, para nos congregarmos, para nos reunirmos em torno de Cristo. Glória a Deus. As 7 igrejas na Ásia eram 7 assembleias de cristãos que regularmente se reuniam para adorar a Cristo. João começa por saudá-los com graça e paz, pois somos salvos pela graça, por meio da fé, e Jesus é o príncipe da paz. Glória a Deus, quantos podem dizer amém? João vinha da parte daquele que é, e o que era e o que há de vir, ou seja, do Deus eterno. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 92. Ainda antes, ou antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Desde a eternidade passada, antes da criação, até à eternidade futura, após a criação, quando houver novos céus e nova terra, Deus continua a ser Deus. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, passado, presente e futuro. Aqui temos uma menção aos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Porque se nós lermos novamente o versículo 4, diz assim: graça e paz convosco da parte daquele que é e que era e o que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O número 7 na Bíblia é o número da perfeição, pois Enoque era o 7º depois de Adão e andava com Deus, e Deus o tomou para si para não ver a morte, ou seja, vivia em perfeição e foi arrebatado ao céu. O número 7 também significa que algo foi completado, acabado ou finalizado, como por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 2. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Apocalipse capítulo 15, versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus, é finalizada, é acabada. E por isso o número 7 também é o número da plenitude de Deus. Glória a Deus. Os 7 espíritos vêm mencionados em Isaías capítulo 11, que diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Glória a Deus.
e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. 7 Espíritos de Deus, aleluia. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aleluia! Aqui vemos que os 7 Espíritos de Deus que estão sobre a pessoa de Jesus Cristo, aleluia, vou repetir, aqui vemos que os 7 Espíritos de Deus estão sobre a pessoa de Jesus Cristo, pois Jesus é o renovo, ele é visto na Bíblia como o renovo, o filho de Davi, dizia o ceguinho, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Então Jesus ele é o filho de Davi, da descendência de Jessé, que era o pai de Davi. Glória a Deus. Da descendência de Jessé, o qual vai julgar e ferir a terra com a espada da sua boca, no Armagedão e no milénio. Os 7 Espíritos de Deus representam a plenitude da divindade habitando na pessoa de Cristo. Portanto, Jesus é inteiramente, plenamente Deus, 100% Deus. Colossenses 2,9. Porque nele, em quem? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João 3,34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. A nós, humanos e imortais, pecadores, os quais pela graça recebemos o dom do Pai, Deus não nos dá o Espírito sem medida. Ou seja, nós os cristãos não poderemos nunca receber uma unção, uma presença de Deus sem limites e sem medida, pois só Deus é ilimitado. E só Jesus foi o único ao qual o Pai lhe concedeu uma unção sem limites e sem medida. Mas nós, até para profetizar, é de acordo com a medida da nossa fé. E isso vem provar que muitos pregadores estão pregando mentiras quando dizem que Deus vai derramar na vida de alguém uma unção sem limites e sem medida. Pois se tal fosse possível, deixaríamos de ser homens e passaríamos a ser Deus. Amém? Glória a Deus. Portanto, estes Espíritos estão diante do trono, os 7 Espíritos diante do trono de Deus. O seu trono, o qual está no céu, o que indica que Jesus, ele é o soberano que reina sobre o universo desde o céu. Isaías 66:1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado, o escabelo é o estrado, é o tapete dos meus pés. Que casa me edificarias vós e qual seria o lugar do meu descanso? Glória a Deus. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aleluia! E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. João capítulo 18, versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos, a quem? A Jesus. Logo, tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, e para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O primogênito dentre os mortos. Jesus é o primogênito, ou seja, o primeiro gerado de toda a criação. Ele, sendo Deus eterno, se fez carne há 2000 anos atrás e habitou entre os homens, sendo gerado de mulher, e unindo a sua natureza divina pré-existente a uma natureza humana e perfeita sem pecado. Ele, embora não seja nenhuma criatura, porém é o principal de toda a criação de Deus, pois sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o primeiro gerado a ressuscitar dentre os mortos e que detém a primazia sobre toda a criação. Aqui diz também, príncipe dos reis da terra. Hoje a maioria dos líderes das nações conspiram contra Cristo, com reuniões secretas e rituais macabros e leis que visam destruir tudo o que há de precioso para Deus, como o casamento
heterossexual. Aleluia. Eles destroem até o casamento, não querem nem que as pessoas já casem. Assim, podem viver juntas, amasiadas. Portanto, as novas leis querem destruir o casamento. Aleluia. Em geral e em particular um casamento verdadeiro. Entre um homem e uma mulher. Esse é o único que Deus aprova. O único que está na palavra de Deus. Deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se à sua mulher, à sua esposa e farão ambos uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Este é um casamento verdadeiro. Mas homem com homem é abominação. Com homem não deitarás como se fosse com mulher, pois abominação é. Levítico 18, 22. E os abomináveis ficarão de fora, os abomináveis. Apocalipse 21, 8. Lá no céu não entrará nada que contamine nem que faça abominação. Apocalipse 21, 27. Portanto, os reis da terra e os príncipes da terra, os imperadores, os reis, os governadores, os presidentes da república, os primeiros ministros, aquelas pessoas que têm poderes políticos sobre as nações, regra geral, pode haver exceções, se levantam contra Deus. Se levantam contra o próprio Deus, se levantam contra Jesus, que é ungido, se levantam, conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Glória a Deus. Tal como está no Salmo 2. Portanto, eles se levantam contra as coisas que Deus tem como preciosas. O casamento, em geral, o casamento heterossexual, portanto, levantando-se contra o casamento, já não é mais preciso casar. Pode viver amasiado. Diz, mas eu já estou há tanto tempo junto. E agora dão união de facto. União de facto não é casamento. Não pode membrar na igreja. Primeiro, tem que casar. Vale mais casar do que abrasar, porque está em fornicação. Está em pecado. Está vivendo em pecado sexual. Tem que se converter, nascer de novo. Xarabacai. O casamento, a família, levanta-se contra as famílias. O diabo quer destruir as famílias. Xaramana, oprimir o povo. Em geral, em particular o povo de Deus. Levanta-se contra as crianças, quer destruir as crianças através da pedofilia. Da legalização da pedofilia, como já estão fazendo na Alemanha. Contra os cristãos fiéis. Quer impedir que os cristãos fiéis evangelizem. Quer mandá-los para a cadeia. Quer suprimir as Bíblias. Levanta-se contra a palavra de Deus. Levanta-se contra as igrejas de Cristo. Querendo que fechem. Destruir as igrejas, que não cresça mais. Laman persegue as igrejas. Levanta-se contra a religião verdadeira, que é o cristianismo bíblico. Só há uma religião verdadeira. O cristianismo bíblico. É a única. Pura e imaculada diante do nosso Deus e do nosso Pai. Está lá em Tiago. Glória a Deus. Sharamaya Rabassuri canta. Tens de ser cristão. Crês em Deus e crês que Jesus é Deus. E crês na Bíblia. Que a palavra de Deus é a bússola, é a lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Glória a Deus. Portanto, esses reis da terra e príncipes querem destruir o próprio Deus e o Salvador Jesus Cristo, tal como está escrito no Salmo 2. Eu não vou ler aqui. Aleluia. Mas os reis da terra e os príncipes se levantam contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias, sacudamos nós as suas ligaduras. Aleluia. Eles querem quebrar qualquer vínculo com Deus, com Jesus, que é o Salvador, com a palavra de Deus, com o verdadeiro cristianismo, com cristãos e com as igrejas. Aleluia. Chegará uma hora em que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, conforme Filipenses 2, do 5 ao 11. Depois tu lês em casa. Zacarias 14, 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Aquele que nos amou. Aquele que nos amou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para ser é morrer, para que não morra espiritualmente, mas tenha a vida eterna. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. João capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Então Jesus deu a vida por aqueles que o iriam aceitar depois. Pela fé e obedecer. Pela fé, ter obras que derivam da fé e obedecer à palavra. Aleluia. Obedecer a Deus, não é ser rebelde, desviado. Aleluia, mundano, carnal, diabólico, nada disso. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E a Bíblia diz, 1 João capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva alguma, mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Apocalipse 1, 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que nós somos sacerdócio real. 1 Pedro
2:9. Mas vós sois geração eleita, ou raça eleita, o sacerdócio real, portanto somos sacerdotes e reis, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Mas se o negarmos, também ele nos negará. Qualquer que o confessar aqui na terra, aleluia, também será confessado lá no céu diante do Pai e dos seus santos anjos. Mas aquele que o negar na terra, também será negado no céu. Não vai entrar no céu, vai descer para o inferno. Aleluia. Rabandogous. Oh glória. É bem clara aqui esta palavra. Há uma promessa dada aos cristãos fiéis de reinarmos com Cristo aqui na terra por 1000 anos. Literais. Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 20, do 4 ao 6. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram decapitados ou degolados pelo testemunho de Jesus, como já estão decapitando aí em todo o Médio Oriente, norte da África, e até mesmo, glória a Deus, no norte da Nigéria estão decapitando pessoas, e até mesmo em alguns países ocidentais, até na Europa, houve uma ama que decapitou a cabeça de uma criança que estava a seu cargo. Vejam, uma ama islâmica. Já, o ódio por todas as nações já está aos poucos se formando até que se espalhe por todas as nações. Porque Jesus disse: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Então vos hão de entregar para a tribulação e vos matarão. Aleluia! Aquele, porém, que perseverar até ao fim será salvo. Há de chegar a uma altura, disse Jesus, que qualquer que vos matar cuidará que está a fazer um serviço a Deus. Aleluia! Eu não vos disse isto desde o princípio, mas vos tenho dito agora, para que quando aquela hora chegar, vos lembreis que eu já vos tinha dito. Ou seja, Jesus vai dizer naquele dia: mas o meu pastor disse que a gente ia ser arrebatado antes. Mas quando chegar aquela hora, Jesus vai dizer para ti: aleluia! Rabandagaia! Eu já vos tinha avisado, eu já vos tinha dito. Está lá em João capítulo 16. Porquê é que não leste João capítulo 16 e foste na conversa do homem pecador? E fraco de entendimento. A igreja tem que se preparar para os dias finais. Deixar da abobrinha, do oba-oba. Aleluia! Entrar no estreito de Jeová. Estão pregando um evangelho sem cruz. Uma salvação sem arrependimento. Um evangelho sem cruz, sem prova, sem dificuldade, sem perseguição, sem aflição, sem angústia. Um evangelho light, mar de rosas, meu irmão. O apóstolo Paulo passou uma grande tribulação histórica. Aleluia! Aleluia! Foi decapitado por falar a verdade. João Batista também. O maior profeta nascido de mulher hoje. Muita gente quer ser apóstolo, quer ser profeta, mas não quer ser perseguido. Alabai por amor de Jesus. Não quer ser injuriado, não quer ser caluniado, não quer passar tribulação. Cuidado, meu irmão. Estás fora do evangelho. Estás no evangelho falso. Fácil. Porta larga, light, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas o que vai dar tudo certo não é sem luta, é com luta. Vai dar tudo certo, mas é com prova, com dificuldade. Alguns com açoites, alguns com prisões, alguns com tortura e alguns com morte. Aleluia. Rapacai, se tu quiseres escapar de todas essas coisas, tens que orar em todo o tempo. Tu podes ver um terremoto acontecer e tu não morres no terremoto. Tu podes ver os cristãos sendo sacados das suas casas e decapitados em praça pública e tu não seres. Tu tens a oportunidade de fugir para o mato e ali adorar e glorificar a Deus e te preparares para a vinda do Senhor e ires evangelizando aqueles que tu podes resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, glória a Deus. Então é bem claro. Vi as almas daqueles que foram decapitados ou degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta, ou seja, não adoraram o anticristo, nem a sua imagem, a imagem da besta, e não receberam o sinal ou a marca em suas testas e nem em suas mãos. Portanto, a marca da besta, provavelmente o biochip ou verchip ou algo ainda mais pequeno, ou algo que tem a tecnologia já do chip, que é um circuito integrado contendo todos os dados da pessoa. E além disso há a tecnologia RFID, identificação por ondas de radiofrequência. Ou seja, vai emitir ondas de rádio e onde estiver aquela pessoa com o chip já é localizado. É como um animal. Não se pode esconder. Se descer para debaixo da terra sabem onde ele está. Se subir ao céu no avião sabem onde é que ele está. Se descer à profundeza do mar vão saber onde ele está. Porque o homem quer ser como Deus. O homem quer ter o domínio de tudo. E esta besta vai querer ter o domínio. Então cuidado, não recebas nenhum chip na tua mão ou na tua testa. Tu não és gato para seres marcado. Para seres lá, não recebas nada idêntico. Chorei palabala.
Aleluia, porque quem receber o seu nome vai ser arriscado do livro da vida e vai ser lançado vivo no lago que arde com fogo e enxofre. Não terá mais arrependimento, não terá mais salvação. Alabando, farabachori, cantaramanaia. Portanto, estes aqui não receberam o sinal, a marca da besta nas suas mãos ou nas suas testas, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, e esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esta passagem aqui se refere à vinda gloriosa de Jesus para arrebatar os seus escolhidos desde os 4 cantos, 4 ventos, 4 cantos da terra, da extremidade da terra à extremidade do céu, que ocorrerá depois da grande tribulação daqueles dias. E quando houver os sinais celestes no sol e na lua, após a abertura do 6º selo do Apocalipse, conforme Mateus 24, do 29 ao 31. E logo depois da tribulação daqueles dias, portanto a grande tribulação vai durar dias, não sabe quantos, ela vai chegar ao fim. O sol escurecerá. Durante o dia o sol vai estar às escuras. E a lua não dará a sua luz. À noite a lua está às escuras. Está tudo às escuras. E as estrelas cairão do céu, e as potências que estão nos céus, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal? Como um relâmpago que sai desde o Oriente e resplandece, brilha até o Ocidente. Assim será o sinal da vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Eles vão gritar, vão dizer: montes, cobrinos, rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da ira do Cordeiro. Daquele está sentado à destra do trono de Deus, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Eles vão lamentar. Vai ser glória para os salvos, mas vai ser choro, aleluia, para os que ficarem para trás. Aleluia. Rabacabadai, suricantalaia, suyandasmeria. Rapacabadai, suricantalaia. Oh glória! Estou sentindo a glória de Deus. Vai dando glória a Deus aí em tua casa. Aleluia. Aleluia. Olha aí. E verá, aleluia. Então aparecerá no céu. Ele desce sobre o céu, acima das nuvens, com nuvens. E as nuvens representam a presença de Deus. A glória, a cabode divina. Aleluia. Me chamam de Shekinah. A glória divina. Ele vem com as nuvens. Aleluia. Ramarai. Todas as tribos da terra se lamentarão. Quem se vai lamentar não é os que vão ser arrebatados. Vai ser os ímpios e os desviados, que não se prepararam. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Portanto, vai ser visível. Vão ver Ele. Aleluia. E Ele enviará os seus anjos com grande barulho, grande som de trombeta. Aqui diz risco, clamor, é grande som, literalmente, grande som de trombeta. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma extremidade, aliás, de uma à outra extremidade dos céus. Glória a Deus. É tremendo. O arrebatamento desde os 4 ventos até às extremidades dos céus. Da terra aos céus. É um arrebatamento, não é um ajuntamento de israelitas na terra de Israel. No finalzinho da 70ª semana de Daniel. Nada disso. E tu sabes que na Bíblia a palavra escolhidos vem de electos. No Novo Testamento nunca é aplicado a judeus como povo étnico ou à nação de Israel, ou a israelitas. Nunca, mas sempre a cristãos, aos anjos de Deus ou ao próprio Jesus Cristo. A palavra electos quer dizer escolhido. Então escolhidos é a igreja. Nunca judeus. Aleluia. Glória a Deus. Podes ir à etimologia da palavra, que é a ciência que estuda a origem da palavra. E tu vais ver que a palavra electos, traduzida nas nossas Bíblias por eleito, ou eleitos, escolhido ou escolhidos, nunca no Novo Testamento é aplicada a judeus, a judeu, a israelita, ou israelitas, ou à nação de Israel. Nunca! Então, tu vais ver que não é Israel que Jesus vem arrebatar. Não vai haver 2 arrebatamentos. Um dos cristãos, dos eleitos, e outro dos judeus eleitos. Nada disso. Há um só arrebatamento. Alabantarai, quem não for arrebatado vai participar do milénio. E não for morto com as pragas, e não receber a marca da besta na mão ou na testa, nem, aleluia, prejudicar Israel, nem prejudicar os cristãos, esses vão ter o privilégio, no julgamento dos bodes e das ovelhas, para serem ovelhas e entrarem, participarem com corpos não glorificados no milénio. Bagaço. Aleluia. E além disso, o remanescente da nação de Israel, 1/3 que não vai ser morto,
que vai voar para o deserto durante 1260 dias, a segunda metade da 70ª semana de Daniel, só se vão converter após a conclusão da 70ª semana de Daniel. Só depois. Aleluia, e não antes. Então, até lá eles vão ser preservados, vão ser de alguma forma protegidos, embora passam por uma prova de fogo. Aleluia. Vão estar no deserto passando pelo fogo. Olha aí. Bem claro. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Os mesmos sinais de Mateus 24 e de Joel 2. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando uma figueira lança de si os seus fios verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Quem é que se vai lamentar? Os ímpios e os cristãos rebeldes, e desviados, desobedientes, mundanos, profanos, carnais, que não se prepararam para a vinda do Senhor Jesus, vivendo uma vida de vigilância e santidade. Portanto, eles não viveram uma vida de vigilância como deviam ter vivido, observando os sinais da sua vinda, e de santidade, santificação, separação do mundanismo. Os quais se irão lamentar porque saberão que é chegado o grande e terrível dia da ira do Senhor profetizado por Joel, e que a ira de Deus será derramada sobre os habitantes da terra. Joel capítulo 2, versículo 31 e 32. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aleluia. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, Jesus vem arrebata aos seus escolhidos, aleluia, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar, entre os sobreviventes há matança da perseguição que vai ser feita, a grande tribulação contra os escolhidos, vai durar dias pelas bestas, pelo anticristo e pelo falso profeta, aleluia, e também inspiradas ou apadrinhadas, envoltas na ira também de Satanás. Glória a Deus. É bem clara esta palavra. Glória a Deus. Sharamanta Rabashaya. Portanto, este dia do Senhor, grande e terrível dia do Senhor, será um dia de livramento para os cristãos fiéis, mas de total terror para os incrédulos e infiéis que forem deixados para trás e não subirem junto com a igreja verdadeira de Jesus. Porque há muita gente que diz que é a igreja. Aleluia. Mas se tu não estás na verdade, tu não és a igreja verdadeira, mas uma igreja falsa. És a igreja, és sinagoga de Satanás. Oh, glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui Jesus declara claramente a sua divindade. Ele é o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, que significa que tanto a palavra inicial como a final está debaixo da sua autoridade. Aleluia! O princípio e o fim. Glória a Deus, o princípio e o fim. Glória a Deus. Sabemos que Jesus é a origem de todas as coisas, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é também o que há de consumar, completar ou dar o fim a tudo que dantes foi prometido na sua palavra. 1 Coríntios 15, 23 ao 24. Mas cada um por sua ordem. Cristo é as primícias. Aleluia. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. Na sua vinda vai ser o arrebatamento dos escolhidos. Arrabashuri cantaramanaya. Labantarabaseri cantalabanaya. Na sua parúcia, na sua volta, na sua vinda, na sua presença, na sua chegada, na sua visita, na sua segunda visita à Terra. Na primeira visita, durante o tempo que ele teve aqui, houve vários eventos. Na sua segunda parúcia vai haver vários eventos. O primeiro evento, Jesus vem e arrebata a igreja. Como segundo evento, é aberto o sétimo selo e começa a ira de Deus a ser derramada. Vai haver mais eventos até o Armagedon. Oh, glória a Deus! Sharamanaya. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Na sua vinda é que se dará o arrebatamento. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. O reino a Deus, ao Pai, e quando tiver aniquilado todo o império e força e potestade. Depois vem o fim. Glória a Deus. Apocalipse 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, que
que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Tenta bem esta palavra aflição. E no reino e na paciência de Jesus Cristo estava na ilha de Patmos, na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João havia sido preso na ilha de Patmos por causa da pregação do Evangelho, não por causa de ser malfeitor. E Patmos é uma pequena ilha da Grécia, a 55 km da costa sudoeste da Turquia, no mar Egeu. Ela é conhecida por ser o local onde o apóstolo João foi exilado. Patmos foi usada como um lugar de banimento de perigosos criminosos, ou criminosos perigosos, durante os tempos romanos. Segundo uma tradição preservada por Ireneu, Eusébio, Jerónimo e outros, o exílio de João ocorreu ou em 91 ou em 96, mas nós apontamos mais para a data 96, no ano 14º do reinado do imperador Domiciano. A tradição local ainda aponta a caverna onde João teria recebido a revelação para escrever o livro. Glória a Deus. Ele era companheiro dos outros cristãos na aflição. E a palavra aflição vem do grego telipsis. Telipsis é o ato de prensar, de apertar. Aleluia. Prensar é apertar, impressão, pressão ou aperto. 2. Opressão, metaforicamente, é a opressão, aflição, tribulação, angústia e dilemas. Amém? Portanto, a palavra telipsis tem estes significados todos. João, bem como todos os outros cristãos do primeiro século, estavam enfrentando uma grande tribulação histórica com a feroz perseguição feita pelo imperador Domiciano. E Paulo assim escreveu, Atos capítulo 14, versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quer dizer que não é com poucas, é com muitas. E tem gente que quer escapar de passar por tribulações, de passar por uma tribulação. O apóstolo Paulo diz o contrário. Diz assim, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E Jesus, quando falava para os seus discípulos, jamais prometeu que eles escapariam de passar pela tribulação, mas disse, João 16,33, tenho-vos dito isto, para que quando... Aliás, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações. Ele disse, no mundo escapareis? Não, disse, no mundo tereis. Mas tendo o quê? Desânimo? Não, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. É importante saber que devemos ter paciência em meio a lutas e tribulações para que possamos estar de pé naquele glorioso dia da vinda de Jesus. Romanos capítulo 5, do 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos, damos glória a Deus pelas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Lucas capítulo 21, versículo 19. Na paciência possuí as vossas almas. Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Agora já vamos para o versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. João é exemplo de Ezequiel e Daniel no Velho Testamento e de Pedro e Paulo no Novo Testamento havia sido arrebatado em Espírito. Ou seja, ele foi transportado em Espírito pelo Espírito Santo ao céu. Este foi arrebatado, mas ao céu. Há outro tipo de arrebatamentos descritos na Bíblia. Mas este do apóstolo, porque a pessoa pode ser arrebatada a um local aqui na terra, para Deus revelar o que é que está acontecendo, como os podres da igreja, como Deus revelou a Ezequiel. Os podres estavam acontecendo, estava pecado dentro da igreja. Pecado entre aqueles que se diziam servos de Deus ou obreiros, estava lá pecado entre os sacerdotes. Então há vários tipos de arrebatamento. Pode ser a um local aqui na terra, pode ser ao inferno ou ao céu. E João viu o céu, viu o inferno e o lago de fogo. Aleluia. E as almas lá, clamando. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, João ele foi transportado em espírito, pelo Espírito Santo ao céu onde está Jesus Cristo, ficando o seu corpo físico e material aqui na terra, na ilha de Patmos. Portanto, o corpo ficou como morto e o espírito dele foi arrebatado. Alai, surican, tarabashéria. E este arrebatamento acontece. Ainda há gente que é contra o arrebatamento. É contra os arrebatamentos de espírito. Contra revelações, contra visões. Irmão, Deus pode arrebatar e dar revelações e visões. Mas nem todo, claro, nem todo o arrebatamento. Toda a gente diz que foi arrebatada, foi. Nem toda a gente conta uma visão, uma profecia, foi. Devemos pedir discernimento. E que Deus nos revelar, a gente fará.
Todavia, muita gente tem sido, ao longo dos anos e nas várias nações, arrebatada em espírito, com revelações sobre o céu, sobre o inferno, sobre problemas aqui na terra, como é que Deus quer que a igreja ande em santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação não é só por dentro. Eu sou santo por dentro, o meu coração é puro, mas por fora andas a mostrar as tuas coxas, ancas, nádegas, com uma roupa colante, decotada, transparente, lascada, cavada, imoral, sensual, apertada, curta. Não tens vergonha na cara. Como é que tu és santo por dentro e imunda por fora? Prostituta por fora. Por dentro, mulher de Deus, missionária. Aleluia. Cuidado com o juízo de Deus. Oh, glória a Deus, porque já é tempo do julgamento começar. Ele vai começar dentro da casa de Deus. Então, fica bem atento ao que eu estou a falar. Aleluia. Porque eu não estou a falar da minha carne. Estou a falar de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Este arrebatamento do apóstolo João aconteceu no dia do Senhor, que é um dos 7 dias da semana, e não no escatológico, profético e futurístico dia do Senhor, dia esse em que será o dia da vingança, do juízo e da ira de Deus. O dia semanal do Senhor no Velho Testamento era o sábado judaico. E quando a igreja se iniciou, logo os cristãos passaram a observar o primeiro dia da semana, conhecido aqui em Portugal como o domingo, como sendo o dia do Senhor, pois foi neste dia que Jesus ressuscitou. Foi no primeiro dia da semana. A grande voz, como o som de trombeta, era a voz de Deus. Apocalipse 1:11. Glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Aleluia. A voz de Deus ela é como a voz de trombeta, é como a voz de trovão e como a voz de muitas águas. Jesus ele é maravilhoso. Apocalipse 1:11 diz assim, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vê escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Jesus aqui na declaração, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, reafirmou a sua divindade e a sua eternidade. Pois ele só pode ser eterno Deus. Então ele é eterno e ele é Deus. Ele mandou João escrever num livro, literalmente, num rolo, e mandou enviá-lo às 7 igrejas literais que existiam na Ásia naqueles dias. Apocalipse 1:12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. João viu 7 castiçais, ou seja, candeeiros, que mais tarde veremos que representam as 7 igrejas da Ásia. São de ouro, pois o ouro representa Deus, ou a divindade. E eram, portanto, 7 igrejas de Deus. Apocalipse 1:13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. No meio dos 7 castiçais, ou igrejas, conforme veremos no versículo 20, no verso 20, estava Jesus Cristo, o que significa que Ele, aleluia, deve ser sempre o centro das atenções e o tema central das pregações. Aleluia. Significa que ele, embora não concorde com tudo, significa também que ele, embora não concorde com tudo o que os homens possam fazer dentro das suas igrejas, usando o seu nome, porém, ele está presente lá, pelo seu Santo Espírito, para testificar a favor ou contra tudo aquilo que os pastores ou os cristãos, assim é que é, praticarem nas suas igrejas. Aleluia. Semelhante ao Filho do Homem, porque Jesus, ele não é um mero homem. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Jesus ele não é homem, como nós. Quando eu digo como nós, pecadores. Ele é homem, mas perfeito. Já vamos ver. Semelhante ao Filho do Homem, porque Jesus ele não é um mero homem como nós, que somos pecadores. Mas apesar de ele ter tido uma natureza humana semelhante à nossa e agora glorificada, ele não deixa de ser também Deus. Aleluia. Ele uniu as duas naturezas. A divina, que já pré-possuía, a humana há 2000 anos atrás, e após a sua morte e ressurreição e ascensão à glória, com um corpo de glória. O título Filho do Homem é um título que Jesus carrega e que se refere tanto à sua filiação divina com o Pai Celestial, quanto à sua natureza humana perfeita e messiânica. Aleluia. Ele é ungido, Mashiach, hebraico, Messias, hebraico. Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Quem estava olhando? Daniel. E eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, ou seja, parecido, semelhante ao Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar a ele.
O ancião de dias é Deus Pai, já vais ver. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. É a tal pedra que se tornou num grande monte e encheu toda a terra. A pedra foi cortada sem auxílio de uns que derrubou a estátua que Deus revelou ao rei Nabucodonosor e a Daniel. O Rabacamanaia. Aleluia. Mateus capítulo 10, versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Arabacantou. Aleluia. Jesus, aqui, Mateus capítulo 10 estava profetizando para os últimos dias. Estava profetizando para a igreja dos últimos dias que vai ser perseguida. Aleluia. E vai ter que evangelizar. Porque as almas vai ser uma questão de vida ou morte espiritual. Vida eterna ou morte eterna. Aleluia. Separação eterna de Deus. Então ele mesmo se atribuía a si o título de Filho do Homem. Todos podem dizer amém? Glória a Deus. Roupa longa. Roupa longa. Era uma roupa talar, exclusivamente era usada pelos juízes e sacerdotes da nação de Israel. Assim aqui é da nação de Israel. E a Bíblia diz, Hebreus 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Glória a Deus. Ele é o grande sumo sacerdote. Há vários sumos sacerdotes terrenos, mas este é celeste. Atos capítulo 10, versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Portanto, Jesus ele é o juiz dos vivos e dos mortos. O cinto de ouro. Também sendo uma peça característica do sacerdote, ela, ao ser de ouro, realça também a natureza divina de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. Aleluia! Como a lã branca e como a neve. E os seus olhos como chama de fogo. Sabemos que Deus, o Pai, é visto como o ancião de dias no livro de Daniel, o qual tem cabelos brancos. E, tendo Jesus uma natureza igual, uma natureza divina igual, não é de estranhar também que Cristo seja visto aqui, também por João, como tendo cabelos brancos. Daniel capítulo 7, versículo 9. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. A cor branca também representa pureza. Isaías 1,18. Vinde então e argui-me, ou seja, e questionai-me, perguntai-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, que é vermelho vivo, escarlata é vermelho vivo, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Aleluia. Olhos como chamas de fogo. Jesus tem os olhos como chamas de fogo. Como? Linguagem comparativa, é uma símile. Não é que seja literalmente chama de fogo, mas é o mais parecido que Jesus, aliás, o mais parecido que João viu em Jesus, ao qual ele pôde descrever, é parecido, é semelhante a chamas de fogo, mas ainda é mais glorioso, é mais brilhante, eu creio, que tochas e chamas de fogo. A Bíblia diz que o fogo serve para purificar a prata e o ouro, e que também Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, conforme Salmo 12,6, Provérbios 27, 21 e Abacuque 1,13, leias em casa. Apocalipse 1,15. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Aleluia! Antaramanaya, suricantalamaya. E a sua voz como a voz de muitas águas. Aleluia! Os seus pés são comparados nesta símile ao latão reluzente, ou bronze polido, que era o metal usado no altar dos sacrifícios do templo de Salomão para julgar o pecado. Portanto, era o metal que mais resistia ao fogo, que iria julgar o pecado, consumindo as ofertas pelo pecado. E Jesus foi julgado pelos nossos pecados para nos dar uma eterna salvação. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Voz como a voz de muitas águas, é a voz do Deus Onipotente. Ezequiel capítulo 1, versículo 24.
E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente. Um tumulto como o estrépito, ou seja, como o estrondo, a gritaria de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Apocalipse 1,16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Ele tinha nas suas mãos 7 estrelas, que no versículo 20, veremos mais adiante, são os 7 anjos, ou seja, literalmente os 7 mensageiros, que são os 7 pastores das 7 igrejas que havia na Ásia. E isso significa também que, sendo o Cristo Todo-Poderoso, que a vida de cada pastor, de cada igreja, de Cristo aqui na Terra, está nas mãos de Jesus Cristo, pois só Ele tem o poder de dar e de tirar a nossa vida. Glória a Deus. A espada que saía da boca de Jesus é a palavra de Deus. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é uma arma que serve para guerrear, e é com esta arma que Jesus matará todos os reis da terra e os seus exércitos que estiverem reunidos contra ele. Que a batalha do Armagedom não vai ser contra Israel, vai ser contra o próprio Cristo. Haverá guerras anteriores contra Israel, mas o Armagedom é mesmo contra o próprio Cristo. Apocalipse 19,15. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele é o mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as carnes e todas as aves, assim aqui é, se fartaram das suas carnes. Todas as aves se fartaram das suas carnes. Aleluia. Sabemos também que é o detalhe aqui que eu vou explicar. Se a espada tem 2 gumes, quer dizer que ela corta dos 2 lados. Ela é poderosa para cortar, ou seja, ela é poderosa para te abençoar e para te amaldiçoar, para te punir. Glória a Deus. Ela é poderosa para arrancar o pecado de ti. Aleluia. Cortar o pecado, cortar o que está a mais, e ficas poda, que está a mais, que é para tu deres fruto e sejas salvo, mas ela é poderosa também para cortar pela raiz. Cortar como vingança. Aleluia. Pelo teu pecado. Se tu não te arrependeres, se tu não aceitas a Cristo, se não largares o pecado pela fé. Aleluia. Olha aí. Apocalipse 1,17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. João, completamente esgotado e assombrado com esta visão, não resistiu e tombou no chão aos pés de Jesus Cristo perante a glória desta visão. Jesus lhe disse: não temas. Sabemos que quando Deus está connosco não devemos ter temor de mal algum, ou temer aquilo que nos possa fazer os homens. Hebreus capítulo 13, versículo 5 e 6. Sejam os vossos costumes sem avareza, porque a avareza é idolatria, os idólatras não entrarão no reino de Deus. Quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Nós devemos amar as almas, não o dinheiro. Pregar pela fé. Aleluia. Racho rabacai. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, tendo depois o que comer, o que beber e o vestir, está depois vós contentes. Não ambicioneis coisas elevadas, mas acomodai-vos às humildes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. A Bíblia também diz em João que o temor, o medo, lança fora o amor. E aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Ai, xarabai, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus está nele. Aleluia, glória a Deus. Eu sou o primeiro e o último. Novamente aqui Jesus reafirma a sua eternidade e a sua divindade. Apocalipse 1,18. E eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus estava vivo, pois havia sido morto na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, para nos salvar, mas ressuscitara. Isso 3 dias depois, corporalmente, e estava vivo para todo sempre, ou seja, para nunca mais morrer. E tenho, aleluia, as chaves da morte e do inferno. Mas antes desta expressão, ele diz amém. A palavra amém quer dizer assim seja. Amém também é um dos títulos de Jesus. Ele é o amém.
quer dizer que a última palavra está com ele. Quando ele diz uma coisa, vai cumprir, assim é, e não adianta mais nada. Se é assim, se roubar é pecado, vai ser sempre pecado. Se adulterar é pecado, vai ser sempre pecado. Se masturbar é pecado, vai ser sempre pecado. A imoralidade, a lascívia, a impureza, tudo isso é pecado. Inveja, o ódio, o ciúme, o roubo, a fofoca, a aleluia, a contenda, a lascívia, patenteada em vestes imorais, sensuais, carnais, samaya, as vaidades, tudo isso é pecado. Ele vai dizer naquele dia, assim seja. Era pecado, é pecado e será sempre pecado. E vais ser lançado vivo no lago que arde com fogo e enxofre porque não te converteste do teu pecado. Aleluia. Oh glória! Tenho as chaves da morte e do inferno. Chaves, aqui, significa o poder sobre a morte, pois só Ele dá a vida e a tira. E sobre o inferno, pois só vai para o céu quem aceitar Jesus, e também só vai para o inferno aqueles que rejeitarem a Cristo. Portanto, chave é poder. A chave serve para abrir porta literal. Uma chave literal serve para abrir uma porta literal. E só Jesus pode abrir a porta para tu entrar no céu. E só Jesus também pode abrir a porta do inferno e fechá-la, trancá-la para que tu não saias de lá mais. Até o dia do juízo final. Até o dia em que vais ser julgado pelo teu pecado, porque não te arrependestes. Vais ser lançado vivo no lago que arde com fogo e enxofre. Aleluia. Todo o poder de abrir e fechar, de ligar e desligar o reino dos céus e o inferno para os homens está em suas mãos. Está nas mãos de Cristo. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, quem? Aos seus discípulos, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Rei da Glória. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será desligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse 1,19. Escreve as coisas que tens visto, e as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. Aqui Jesus mandou descrever as coisas que ele tinha visto. Glória a Deus. As que eram e as que depois destas iriam acontecer, que são as três divisões do livro do Apocalipse. Ele se divide em três partes. As coisas que tens visto é a visão celestial de Cristo glorificado, no capítulo 1. As coisas que são eventos relacionados com as 7 igrejas literais, físicas, que havia na Ásia Menor nos dias de João, dos capítulos 2 e 3. As coisas que depois destas hão de acontecer são os eventos celestiais que antecedem, aleluia, glória a Deus, que antecedem a abertura dos 7 selos, porque no céu é visto um livro ainda fechado, selado com 7 selos. Glória a Deus. Portanto, esses eventos incluem os eventos celestiais, que antecedem a abertura dos selos, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, o Armagedão, o milénio, o juízo final e os novos céus e a nova terra, que estão relacionados, ou relatados, do capítulo 4 ao capítulo 22. E por isso adotei a linha de raciocínio e de interpretação futurística, reconhecendo que as profecias do livro de Apocalipse se cumprirão num tempo profético futuro. Portanto, estas profecias do capítulo 4 ao capítulo 22 se cumprirão num tempo futuro. E também, como vais ver, depois quando iniciarmos o estudo das 7 igrejas da Ásia, que ali tem mensagens literais para eventos que iriam acontecer num futuro próximo, mas também tem um duplo cumprimento. Portanto, há um duplo cumprimento para os cristãos dos últimos dias. Aleluia! Quer dizer que essas mesmas 7 igrejas ressurgem nos últimos dias, 7 tipos de igreja dos últimos dias, 7 tipos de igrejas dos últimos dias, tem mensagens para eles também. Então, aí também é futurístico. Glória a Deus. Aleluia. Então, porquê é que eu adotei a linha de interpretação futurística? Porque nos diz que as coisas que depois destas hão de acontecer. Então, o que já tinha acontecido é só até Apocalipse capítulo 3. Aleluia. Só 3 coisas tinham acontecido. O capítulo 1, o 2, o 3. O resto eram coisas futuras. Que depois dessas vão acontecer. Ainda não aconteceram. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Apocalipse 1:20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, ou seja, na minha mão direita, dizia Jesus, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aqui Jesus revela o mistério, simbolizado pelas 7 estrelas e pelos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos, ou seja, mensageiros, pois a palavra grega angelos não define só por si se estes anjos são seres celestiais, mas o contexto o vai definir. Aleluia. E isso nos dá 3 hipóteses. Primeiro, estes 7 anjos
Seriam eles anjos como seres celestiais? Seriam eles embaixadores? Eu sou embaixador de Cristo. Ou seriam eles mensageiros? Eu sou mensageiro de Cristo. Aleluia. E verás mais adiante, no estudo, que é impossível que estes 7 anjos sejam literalmente seres celestiais. Mas eles são os representantes de Cristo, os embaixadores de Cristo, que presidiam as 7 igrejas da Ásia, sendo, portanto, os seus mensageiros e os pastores que apacentavam esses 7 rebanhos. Ou seja, levavam o pasto, levavam a palavra de Deus a esses 7 rebanhos. Aleluia. Porque manda alguns deles arrepende. Lembra depois de onde caíste, ao pastor de Éfeso, Jesus fala, lembra depois de onde caíste e arrepende. Então, se a mensagem é dada para um anjo e manda arrepender, que eu saiba, os anjos que pecaram já não têm mais remissão. O destino deles está a ser lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre, os que se juntaram a Lucifer. Os que se rebelaram com Lucifer lá no céu, 1/3 dos anjos que se rebelou, e aqueles que também se rebelaram a Deus e se uniram às filhas dos homens, de Gênesis 6. E desta união houve gigantes, houve uma geração de gigantes na Terra, que teve que ser exterminada, mandada exterminar por Deus, porque eram híbridos. Tocou, e diz como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Agora repara, meu irmão. Alabanto rabacanto facho tequeria. Glória a Deus. Aramanassúria canta lamanaia. É impossível, irmão, que aqueles 7 anjos, que são 7 estrelas que representavam os 7 anjos, que sejam literalmente seres celestiais. Porque diz lá, arrepende-te, lembra depois de onde caíste, diz Jesus ao pastor de Éfeso, e arrepende-se, não brevemente virei a ti, eis que removerei de ti o teu castiçal. Xarabacataia. Glória a Deus. Não são anjos ao serviço de Deus, mas são anjos humanos. Não são anjos seres celestes, mas anjos seres humanos. Mensageiros, embaixadores de Cristo. Ricantofache cantaraia. Aleluia. Os 7 castiçais de ouro eram as 7 igrejas da Ásia. Glória a Deus. Até aqui terminámos este estudo. Espero que tenhas gostado do Apocalipse interpretado, esta série de estudos proféticos intitulada O Apocalipse interpretado versículo por versículo. Hoje é o primeiro capítulo. O segundo estudo, porque o primeiro foi a introdução, para que tu saibas as regras como deves interpretar as Escrituras. Aleluia. Mas acima de tudo, o maior de todos é o Espírito Santo, que é o professor. Então tu aqui viste claramente, espero que tenham gostado, viste claramente muita coisa que não sabias, se calhar. Talvez não soubesses muita coisa que aqui foi descrita. E no próximo estudo vamos passar para o capítulo 2 de Apocalipse. Não saias do teu lugar. Aleluia. Vê, revê, volta atrás, tira apontamentos, divulga estes trabalhos, porque muitas almas vão se render aos pés de Cristo nestes últimos dias, eu creio, em nome de Jesus. Tu que estás desviado, afastado, paraste de ir na igreja, paraste de orar, de jejuar, de santificar, e estás fraco na fé, faz hoje um concerto com Deus, volta hoje à casa do Pai, volta à oração, volta ao jejum, volta à santidade, volta à comunhão dos irmãos e arabachai das igrejas. Aleluia. Em nome de Jesus. E tu que ainda não aceitaste a Cristo, aceita hoje, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Intercede por ti, para te perdoar, e voltará em breve para te buscar. Aleluia. Tenho dito, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.